Toda vez que você faz alguma fala ou se posiciona a respeito da descriminalização do aborto, as pessoas, sobretudo as que têm alguma visão influenciada por alguma dogmática religiosa, elas tendem a entender que você é a favor do aborto. E no fundo são duas coisas claramente diferentes. Ser contra a descriminalização do aborto não significa que você é a favor do aborto. É claro que existem algumas pessoas que acham que o aborto é uma coisa normal do ponto de vista ético e abortariam quantas vezes ficassem grávidas. E eu pessoalmente não gosto daquele discurso que coloca as coisas no âmbito do poder, né? A mulher diz que o corpo é dela e por isso ela tem o dever né? O direito e o dever de decidir sobre o corpo dela. Eu não entro nessa discussão porque eu não concordo com ela, mas eu respeito o direito da mulher pensar assim. Eu penso que as coisas são um pouco mais complexas e em função dessa complexidade as coisas precisam ser discutidas com um pouco mais de embasamento ético. Eu durante muitos anos fui espírita e sou espírita inclusive, e embora não praticante mais, eu tinha uma visão influenciada pela dogmática espírita que colocava a questão nos termos de o direito à vida, enfim, outras coisas que hoje eu acho que são argumentos perigosos. Mas em relação ao aborto, uma coisa que eu me fez mudar de ideia foi uma reflexão muito simples e muito objetiva a respeito da possibilidade de conversar sobre o aborto na medida em que ele não é mais crime e a mulher que manifesta o desejo de abortar passa a poder contar com um aparato de profissionais de saúde para conversar sobre a questão. E essa questão da possibilidade de conversar sobre o aborto demonstrou, ao menos no Uruguai, algumas vantagens muito interessantes. Por exemplo, no Uruguai, no primeiro ano, depois que foi feita a lei que descriminaliza, né, o aborto, houve um aumento de 30% dos casos de mulheres que desistiram de fazer aborto. E isso é muito interessante, porque eu vejo a situação da seguinte maneira: se uma mulher não pode falar sobre isso, ela vai procurar fazer esse aborto de maneira ilegal, de maneira escondida, e dessa forma, se ela não tem dinheiro, se ela não é rica e não pode procurar uma boa clínica clandestina, uma boa clínica que na verdade não é clandestina, mas que vai fazer o aborto de maneira clandestina, se ela é pobre, ela vai colocar a vida dela em risco. Então, o argumento em defesa da vida, ele cai por terra porque eu defendo a vida do feto, do ser que está se formando ali, mas comprometo a vida da mãe.
E o argumento cristão da defesa da vida é muito incoerente porque, na verdade, ele já considera a mulher como errada e isso não é cristão. Então, o que eu penso é que na medida em que eu descriminalizo o aborto, eu abro essa possibilidade de que as mulheres procurem um atendimento especializado com suas dimensões psicossociais. Ela vai ter acesso a psicólogo, a obstetra, a assistente social, em alguns casos, isso é muito importante. E eu tenho a possibilidade de reverter isso que seria uma espécie de cultura do aborto, porque eu estaria informando mais a essas mães, conversando mais, tentando entender as razões pelas quais ela faz o aborto. E eu não sei, eu não tenho esses números, mas eu não acredito e acho um pouco estranho achar que toda mulher faz aborto simplesmente porque quer fazer aborto. Há questões anteriores de fragilidades socioeconômicas ou psicológicas que podem estar empurrando essa mulher para uma decisão de abortar, e essa decisão de abortar poderia ser resolvida com o apoio de um aparato especializado de profissionais de saúde. Porque em grande medida o aborto é isso, é um problema de saúde pública que precisa de ser resolvido. A criminalização do aborto não tem se mostrado eficiente, porque na medida em que as mulheres continuam abortando, continuam se colocando em risco, e a gente não tem os números exatos da quantidade de aborto que faz, eu vou combater um inimigo desconhecido. Na medida em que eu trago essa mulher para dentro de uma política clara e passo a registrar os números de aborto, passo a entender as razões desse aborto, passo a entender a dinâmica psicossocial que está em torno dessa decisão de fazer aborto, eu posso trabalhar para diminuir a quantidade de abortos. A descriminalização do aborto, ela me parece, nesse sentido, uma opção muito mais inteligente e muito mais cristã, no sentido de que eu paro de julgar a mulher que faz o aborto e passo a acolher a mulher que faz o aborto. Porque ser cristão é isso, é acolher. Então a questão é essa, quando alguém falar de descriminalização do aborto, entendam que ela não está necessariamente dizendo que concorda com o aborto. Eu, por exemplo, sou a favor de descriminalizar o aborto e jamais, ou pelo menos nesse momento da minha vida, não penso que aborto seria a opção para qualquer situação minha diante de uma mulher. Mas se essa mulher, por razões X, Y, Z, decide abortar, eu, na condição de homem, posso apoiá-la. E é claro, né, a política de criminalização do aborto é uma política extremamente machista, na medida em que homens abortam a todo momento, e abortam crianças vivas, crianças nascidas. E isso é facilmente comprovável por um dado objetivo. Existem no Brasil hoje 5,5 milhões de crianças que não têm o pai na certidão de nascimento. Então é isso. Fica para reflexão. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, deixa seu comentário. O seu comentário é muito importante, mesmo que seja para me criticar. Eu acho importante a crítica.
E na medida do possível, compartilhe com seus amigos. Enquanto isso, a gente segue papeando pelo caminho. Um abraço.